Fala, educadores brilhantes, sejam bem-vindos ao Fala Educador Podcast. Eu, Thiago Paçoca. E eu, Luiz Veneziani. Somos da Brincadeiras e Jogos e lembrando que a Brincadeiras e Jogos é feita para e pelo educadores. Neste episódio, antes de darmos início, não esqueça, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, porque com certeza será de grande valia. Certo, Luiz? Gigantesca valia. Grande é pouco. Um tema super atual, super relevante e com um profissional de altíssimo gabarito. Com vocês nesse episódio, o assunto TEA, Joe Araújo. Aê, Joe. Esse é o cara. Ah, que isso. Joe, seja bem-vindo. Gratidão, meus amigos, Paçoca, Luizão. Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo, né, sobre esse assunto tão relevante, tão importante, tão atual, né, na nossa sociedade, em todos os segmentos, né? Seja na escola, na família, enfim, estamos aqui para a gente bater esse papo legal. Deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Sou o Joe Araújo, na verdade não é Joe Araújo, né? Na verdade é Joey, né? Então não tem como dar aula para educação infantil e falar tio Joey, né? Não tem como. Então ficou Joe. Sou formado em educação física, trabalho do infantil ao ensino médio, especializado em educação física escolar com ênfase na inclusão. Estou terminando agora a especialização também no socioemocional na escola e na ludopedagogia e alguns cursos sobre o autismo, com atividade física, movimento, também com o ABA, numa pegada mais naturalista, onde o brincar é o mais importante para o desenvolvimento da criançada no modo geral. Então, aos pouquinhos, estamos aí nos especializando nesse assunto do TEA e gerando conteúdo e diretor do Te Acolho, que é nas redes sociais que eu estou engateando ainda, mas trazendo conteúdos para professores, família, escolas, recreadores, através do TEA. Beleza? Pergunta inicial sempre é como que você caiu nesta necessidade, qual foi o seu caminho como educador e como que você deu início ao tema? Maravilha. Tem muita gente que me pergunta, que eu tenho 2 filhos, né? O Daniel de 4 e a Júlia de 2. E todo mundo me pergunta, Joe, seus filhos têm a condição de autista? E eu falo, não tem. Então, mas você caiu para estudar, se especializar no TEA por quê? E aí foi uma necessidade de professor. Foi uma necessidade do dia a dia da sala de aula, da quadra, né, da escola, aonde eu cheguei para dar aula e sempre aparecia um aluno, 2 alunos, 3 numa sala. E aí quando eu chegava para dar aula, eu lembro no início do ano, principalmente, ou depois das férias do meio do ano, chegava para dar aula, principalmente na educação infantil, e vinha a professora, um pouquinho desconfiada, chamava do canto e falava, chega aqui. Aí eu falei, o que foi? Ela cochichava, aquele aluno ali tá sendo investigado e tal. E aí na minha cabeça começava a falar, cara, investigado de quê, né? O que é que essa criança fez para ser investigada pela polícia? O que tá acontecendo, né? E aí meio com baixinho, não, é autismo e tal. Eu falei, tá, beleza. E aí ia pra quadra com a criança, pro espaço para dar aula. E aí eu percebia a minha falta de preparo, né? A minha falta de conhecimento do assunto mesmo. Então, numa sala de 30 alunos, 29 vibrando com a aula, maravilhados, gritando, animados, alegres, e aquele aluno na condição do TEA sem conseguir a conexão, né? Sem conseguir me conectar com ele, sem conseguir fazer nada, praticamente. Então, eu saía, era um desespero nessa primeira escola, que era toda quarta-feira, era um desespero para mim sair daquela escola, porque eu sempre tentava alguma coisa e nada. E eu falei, cara, tem que partir de mim, como professor, né? Então, eu tenho que começar a procurar conhecer o que é o TEA, o que significa, o que eu posso fazer enquanto professor. E aí comecei a procurar alguns cursos, rodei bastante, né? Porque teve alguns cursos que eu entrava para fazer e saía
parece que pior do que eu entrei, sem conhecimento nenhum, porque era muita informação teórica, questão científica, e não era aquilo que eu estava em busca, porque Talvez aquilo... de pouca aplicabilidade. Exatamente. Legal. Na prática mesmo, não conseguia aplicar na prática, na escola. Até que aí eu fui encontrando, e aí vou falar porque me ajudou bastante, pode ajudar outros professores, o Instituto Singular, da Maia Gaiado. Cara, sensacional. Então, eu fiz o primeiro curso, foi autismo, atividade física e movimento. E aquelas aulas assistindo ali online mesmo, no outro dia eu colocava em prática na escola. E aí eu conseguia ver que, cara, dá certo. E aí fui me aprofundando, fazendo outros cursos, me aprofundando. E aí eu percebi que tem como. Tem como. E aí, aos pouquinhos, aquele aluno que não conseguia ficar nem 5 minutos na aula, começou a ficar 2 minutos, 5, 10, 15. E, aos pouquinhos, foram ficando a aula toda, lógico, dentro da sua condição. E eu fui entendendo também que, às vezes, não é o importante ficar os 50 minutos ligado ali. Mas os 5 minutos, os 10 minutos que eles ficam ligados mesmo. Então, deu para entender isso. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, pelo assunto. E o melhor ainda, comecei a perceber que estudando sobre o autismo, eu estava estudando sobre alunos. Perfeito. Né? E o legal de ouvir você falar sobre o tempo é entender que não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Né? Que você se dedicou ao estudo, à sua preparação, ao seu crescimento pessoal e como você consegue transferir isso para os alunos. Né? E é muito lindo ver você falando o brilho que você tem no olho disso. Né? E daí pode ser que eu esteja pulando um monte de etapas aqui, mas... Provavelmente sim. Provavelmente tá sim. tudo certo. Mas é que empolga. É que a gente que já conhece o trabalho do Joe, como surgiu a ideia do Te Acolho? Sim. Porque a ideia do acolhimento, para mim, é essencial, fundamental e primária nessa ação. Como surgiu? Conta aí pra nós. Então a gente estava procurando, eu e minha esposa, a gente estava procurando um nome, né? Para poder identificar bem a nossa missão, vamos dizer assim. E eu, sinceramente, parto que muitas vezes não adianta ter a formação, especialização, o mestrado, o doutorado, apenas se não tiver a palavrinha acolhimento nas suas atitudes, nas suas aulas, nas suas ações. Então, o acolher foi exatamente isso. O pensando no acolher foi pegar o TEA, né? Do Te Acolho, do TEA, e o acolher desse acolhimento. E acolhimento não apenas com o conhecimento, mas o acolher com um abraço, um sorriso, o acolher de entender que, infelizmente, dentro da própria escola a gente escuta muitas vezes que o aluno com TEA chegou desregulado e às vezes fala, tá atacado hoje. A família eu acho que não deu remédio hoje. Poderia até ser, mas ter o acolhimento de entender que às vezes uma mudança de rota da casa para a escola, dependendo da condição desse aluno com TEA, pode desregular ele. Às vezes, ele está acostumado a ir para a escola com a mãe. Aí a mãe teve algum imprevisto, não pôde levar ele para a escola. O pai levou, a avó levou. Para aquela criança com TEA, dependendo, isso pode gerar muito a questão da desregulação. E não é o fato de estar atacado naquele dia ou porque não tomou o remédio. Então, esse acolhimento é pensando no geral. Pensando naquela criança como um todo. Né? E o acolher também as famílias. Porque as famílias atípicas sofrem demais, né, gente? A gente... É impressionante, hoje tem aquela discussão lá, que está muito nas redes sociais, de falar bem assim, caramba, é autista, mas nem parece autista. Não tem cara de autista. Tá no nível de suporte, nível 1, o nível 1, que é o leve, vamos dizer assim. Mas leve para quem? Para gente que não está no dia a dia. Sim.
Né? Tá lá 50 minutos com a criança. E quem tá 24 horas? 24 horas. Então, é leve para quem? Né? Então, a ideia do Te Acolhe foi exatamente acolher. Acolher com conhecimento, com essas informações que muitas vezes não é dita nos cursos, mas no dia a dia, na prática, a gente vai percebendo. Por exemplo, o Te Acolho, o acolher o aluno, muitas vezes é não usar um perfume, um desodorante com cheiro. Desde que eu aprendi isso, eu comecei a entender que esse acolhimento, esse respeito que eu tenho com o meu aluno na condição do TEA é não usar um perfume. Porque esse perfume, que ele tem uma sensibilidade a cheiro, pode gerar a não conexão com ele. E às vezes pensam que é uma série de coisas, simplesmente é um perfume que a gente usa. É o acolhimento na palavra mais genuína do acolhimento, né? É isso. Sim, sim. Ô, Joe, eu quero dar alguns passos para trás. Claro que aqui é um podcast, é um bate-papo, né? Não é uma sessão científica, mas se eu pudesse conceituar o que é TEA para nossa galera. TEA é a questão, um desvio, vamos dizer assim, né, do neurodesenvolvimento, né? Aquelas crianças que desenvolvem essa questão do entendimento, da fala, da comunicação social, que é muito rápida, no TEA tem algumas questões que vai travar, vamos dizer assim, esse desenvolvimento. Tá. Seja ela na questão da comunicação, né? Tem crianças com TEA, adolescentes com TEA que falam tranquilamente. Tem outros, né, que aí já era no nível de suporte 3, vamos dizer assim, que já não fala praticamente nada. Tem crianças que tem a questão da comunicação tranquila, tem outras que têm uma dificuldade enorme. Então, é uma questão do neurodesenvolvimento mesmo. Então, a gente sempre teve um exemplo que eu vi no curso que eu achei fantástico. Imagina as transmissões neurais na cabeça, ali no cérebro das crianças, vamos colocar assim, típicas, as ligações funcionando nos fiozinhos tranquilos. E na cabecinha da criança com TEA, já tem como se fosse um emaranhado de fios. E para essa conexão chegar, demora muito ou não chega aonde deveria chegar. Então, vamos lá. Então, é um distúrbio neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Com manifestações. Comunicação, comportamento, interação, comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Então, é isso. Agora, tu falou algumas vezes aí sobre os níveis de suporte. Vamos falar sobre isso. Isso. Então, hoje está classificado em 3, né? Então, é o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. E, na verdade, esses níveis de suporte, eles estão com o quanto auxílio a criança, o adolescente, o adulto, enfim, vai precisar no longo da vida. Perfeito. Né? Então, o nível de suporte 1 vai precisar de acompanhamento terapêutico? Sim. Pro resto da vida? Talvez. Porque dentro, e isso que está a complexidade do TEA, dentro do nível 1 de suporte, nem todo mundo apresenta as mesmas condições, os mesmos sintomas, vamos dizer assim. Então, nível de suporte 1, aqueles que vão precisar de acompanhamento terapêuticos, talvez um pouquinho mais tranquilo, talvez só a questão de um fono, de um psicólogo e tal, mas pode ser que daqui a pouco ele consiga desenvolver sem na questão do dia a dia, né? O nível de suporte 2 aí já vai precisar de um pouquinho mais desse suporte. E o nível de suporte 3 aí vai precisar, provavelmente, para a vida inteira mesmo, um acompanhamento, né? Com todos os profissionais ali da área, ajudando essa criança, adolescente ou adulto. Então, por isso é extremamente importante o laudo. O laudo, exatamente. Porque agora, o laudo ele vai nos dar base de ajuda. De orientação, perfeito, de como fazer, né? Perfeito. E a partir desse laudo, dessa ajuda, existe a possibilidade de progressão ou regressão do nível?
Ou não? Então, a progressão e a regressão, acredito que não, tá? Mas melhoras. Ok. Melhoras. Então, por exemplo, pegando do nível 1 de suporte, tá ali, não conseguia, tinha alguma dificuldade na socialização, que é o mais comum, Sim. geralmente, no nível 1 de suporte. Com as terapias, com os tratamentos, as intervenções, ele começa a criar estratégias e ser ajudados a lidar com isso. Então, vai melhorar. Mas sempre ele vai ter. Sempre ele vai ter. Então, vai ser sempre trabalhando, sempre trabalhando. E aí, aos poucos, vão crescendo, né? E aí Sim. vão surgindo outras dificuldades nessa socialização. Enquanto criança é uma coisa, enquanto adolescente, que geralmente aí, adolescente acaba trabalhando muito em grupo, pertencendo ao grupo. Então, tem muita dificuldade, a gente percebe aquele... Eu sempre brinco nas formações que eu falo, às vezes aquele aluno adolescente que está excluído, que não se enturma em nada, às vezes tem uma condição de autista. E muitas vezes não é diagnosticado. Né? E tem muita gente. E quando ele está num grupo, é fundamental que estimule ainda mais. Exatamente. Porque Exatamente. E aí o esporte é importante. Demais. A música, Demais. teatro. Demais. E por aí vai, né? E aí eu ainda vou além. Na escola, a educação física. A educação física. Que aí foi o que eu me apaixonei mais ainda. Falei, cara, eu me identifico muito com esse assunto, com esse tema. E aí eu percebi que a educação física, a minha aula, pode fazer uma diferença enorme para o meu aluno. Principalmente na questão da socialização. Porque a educação física é isso. Sim. É o social o tempo todo ali. É o social o tempo todo. E não apenas, lógico, vai desenvolver a questão motora, vai desenvolver várias questões, mas o social dentro da escola, nós da educação física temos um poder muito grande de trabalhar isso. Né? Numa das suas palestras que eu tive a honra de ver, tu apontou, é uma criança atípica para 36. É isso, 36. né? Saiu esse dado em março do ano passado. 2023. 2023, então recente, tá? Lá nos Estados Unidos. Então, segundo essa pesquisa, 1 a cada 36 crianças de 8 anos lá nos Estados Unidos é autista. Tá? Então, veio a combinar, a entender e abrir muita a questão nossa de entendimento para quem trabalha com TEA. Por exemplo, caramba, tá aparecendo autistas agora nas escolas. Cada sala tem 1, 2, 3. Então, já começa a cair por base muita questão do achismo, né? Sim. Que, infelizmente, a gente acaba escutando na própria escola. Já escutei amigos professores falando, não, agora os médicos tudo é autismo. É isso. Espirrou é autismo agora. Não. Opa, mas você entende por quê? Não, cara, tem uma pesquisa nova que saiu. Se lá tem, no mundo todo tá surgindo. E aí vem os questionamentos. Mas será que tá nascendo mais crianças autistas? E aí, não. A grande sacada tá se divulgando mais. Isso. Tem um acesso à informação, A que informação, eu acho que é o diagnóstico mais preciso, o acesso mais cedo, ao diagnóstico. mais cedo. Isso, mais cedo. Que é isso que a gente que trabalha a questão da intervenção precoce mesmo. Percebeu, tá com dificuldade na fala. Não, antigamente era. Não, tem um tempo dele, ele vai falar. O menino é mais preguiçoso. Isso, tá tranquilo. Não, começou a perceber alguma dificuldade, a perceber uma dificuldade imensa de não olhar no olho, e aí vai uma questão também, não é que o autista não olhe no olho, ele olha no olho, só que dependendo da condição dele, é muito rápido, tem uns que fogem realmente, mas tem uns que já não olha tanto. Então, esse conhecimento começou a se expandir mais. A questão da medicina também, os médicos, os profissionais da área da saúde, trabalhando mais em cima disso. Então, foi começando a diagnosticar mais. Não que não tenha nascendo, provavelmente já nasciam
E é tanto que a gente percebe hoje, quando a gente está estudando e está falando com os pais e fala, caramba, mas quando eu era criança eu era mais assim mesmo. Caramba. E o aumento do diagnóstico em adulto, Em né? adultos, em adultos. Perfeito. Né? Então, começa a falar, caramba, quando eu era criança eu falava, não, ele é tímido mesmo, ele é quietinho. E já estão investigando isso desde cedo. Eu sou padrinho de 2 TEA, né? E a gente sempre fala aqui, existe um rio, todo mundo vai atravessar o rio nadando, lindamente. Alguns eu preciso jogar uma boia, eu preciso dar uma ajuda. Então, reconhecer o que eu vou ajudar é fundamental, né? Então, por isso que a gente vai sempre dizer, né? Desses sinais. Aí eu queria falar um pouco desses sinais. O que eu posso observar como pai, como educador, esses sinais. Então, tem a questão do olho, Isso. de olhar nos olhos, tem a questão do ambiente sonoro conturbado, né? Isso. Tem quando a criança sai fora. Estabelecer a rotina é importante a gente falar disso, né? Rotina. O quanto a rotina é importante, né? Para que a criança se sentir segura e progredir dentro dela. Então, assim, quais os sinais comuns, né? E aí, sim, claro, né? Não é um sinal que você vai laudar, né? Então, assim, quais são os sinais? Então, aí começa desde pequenininho, né? Começa a ler desde da primeira infância, primeiríssima infância ali. Percebeu? Geralmente, os bebês, né, típicos, quando você olha no olho, brinca, ele responde de alguma forma com o olhar. E com a criança com TEA, não. Então, a gente já começa a observar isso daí. Outra questão, o marco da fala, né? A questão da fala. Percebeu que está com alguma dificuldade de falar, nossa, ele não está falando, nossa, com 2 anos, já era para ter o quê? Isso, sem palavras, aos 2 anos. Exatamente. Isso. Então, opa, não está tendo. Liga o alerta. Opa, liga o alerta. E as questões do marco do desenvolvimento infantil mesmo, né? Que é questões motoras, do andar. Tem uma questão também que pode, é um dos, mas não é um principal. Mas, por exemplo, caminhar na ponta do pé. É um, mas não é o principal. Por exemplo, meu filho caminha na ponta do pé. A minha sobrinha caminhou por quase 1 ano. Então, meu filho vai fazer 5. Tá caminhando na ponta do pé. E a gente tá fazendo agora fisioterapia, tudo certinho, mas não tem nada a ver com autismo. Pode ser um tendão Um encurtado, tendão alguma coisa. encurtado, alguma coisinha. Mas, por exemplo, é engraçado que o pessoal da escola já conhece a gente que trabalha com teta. Ando na ponta de pé. Joe, Olha lá. olha, tem que falar pros pais que talvez pode ser teta. Pode ser, pode não ser. Não é o andar... não é, porque... Nossa, eu já ouvi falar que andou na ponta do pé é teia. Tá? Não, não é isso. É né? o rotular, né? É o Isso rotular, é muito gente. complicado. É o rotular. Porque às vezes não tem a informação, Exato. rotula e já começa a ter infelizmente, um tratamento diferente, né? Exatamente. E aí vai a questão da sensibilidade auditiva, da questão de seletividade alimentar também, porque às vezes texturas de alimento, cores de alimento não são agradáveis para alguns, né? Por exemplo, brincar repetidamente com o mesmo objeto da mesma forma. Ou não usar o brinquedo da sua forma original. Por exemplo, um carrinho, às vezes ele não vai pegar o carrinho e andar com as rodinhas, ele vai virar o carrinho e brincar com a rodinha e ficar só olhando o movimento repetitivo do pneuzinho do carrinho. Ou então, aquele carrinho não é um carro, é um telefone. Lógico que as crianças usam muita imaginação, e aí tudo bem, mas é a questão repetitiva. Repetitiva. Alguns aspectos... O hiperfoco. O hiperfoco também é o hiperfoco, né? Por exemplo, tem... E aí confunde muito também... Criança ama dinossauro. Isso. Sempre passa uma fase... Interesse. Hiperfoco é diferente de interesse. Exatamente. O hiperfoco eu vou falar só daquilo. Isso. Né? Vou falar só daquilo, só daquilo, só daquilo, só daquilo, só daquilo. E o hiperfoco não. Ele tem um interesse, gosta, mas também ele gosta de outras coisas. Ele busca outras coisas para E o hiperfoco, ele muda em determinado tempo, né? Total.
Total. Então, criança, uma coisa, adolescente já vai para outra. E vai muito pro TDAH também, né? Por exemplo, tem um sobrinho que tem TDAH. É engraçado que tem tempo que ele parece que não tem nada. Mas daqui a pouco ele foi pro futebol. Eu falei, como assim foi pro futebol? Ele não falava nada de futebol, sabia de tudo, cara, de tudo. De tudo, tudo, tudo. Aí já foi mais pra adolescência, focou mais no corpo. Na questão de malhar. Tio, posso malhar todos os dias, como é, tal. Aí daqui a pouco, 6 meses, já muda outra pegada, outro foco. E assim vão mudando o seu gosto, né? O seu hiperfoco, e aí vai mudando. Então, Tem um negócio de hiperfoco que eu acho muito interessante. Eu tenho um aluno na escola, nível de suporte 1, e ele estava sempre na mão com um ônibus de papel verde. Não, verde não, azul. E eu queria que ele trabalhasse comigo com bola. Aí eu, na minha santa ignorância, fui lá, o que eu fiz? Peguei uma bola, tirei o ônibus da mão dele e dei a bola. Acabou. Aquele dia acabou. Foi um desastre. Mas, daí eu passei a semana pensando, conversei com algumas pessoas. Falei assim, pô, o ônibus é azul. Peguei uma bola de borracha azul. Perfeito. Vamos trabalhar e tal, não sei o quê. Ele olhou a bola azul, ele soltou o ônibus, veio trabalhar. Eu falei assim, por que eu não pensei nisso antes? É isso. Né? Então, é muito complicado. Agora, uma curiosidade que me veio, Joe, assim, quando você falou da sensibilidade auditiva, como é lá na educação física? Demais, né? Demais. E é um desafio muito grande, cara. Muito grande por conta dos estímulos que tem, né? Barulho da criançada, correndo, brincando, gritando. Barulho nosso, de falar com a voz alta, porque muitas vezes precisa. Música, que a gente gosta de trabalhar com música. E como é que faz? E aí, muitas vezes, você perceber, porque muitas vezes a gente não percebe, né? Que a criança tem essa sensibilidade. Seria maravilhoso que quando a gente chegasse na sala de aula, no primeiro dia de aula, já ter tudo isso documentado, bonitinho, tal, pra gente já entender. Mas muitas vezes vai ser no dia a dia, na tentativa e erro. Vou falar o que aconteceu comigo. Gosto muito de trabalhar com música, trabalho demais. E aí percebi que esse aluno tinha uma sensibilidade auditiva. E aí comecei a testar. Hoje a gente já tem a tranquilidade de ter uma caixinha de som portátil. Comecei a colocar em vários locais diferentes da quadra e diminuindo a altura, aumentando a altura, diminuindo e tal. Percebi que ele ficava incomodado. Opa, aqui não tá legal. Na outra aula, colocava em outro... Opa, parece que eu tô começando a achar. E aí, chegou num determinado momento que ele nem ligou para a música que estava tocando. Então, eu achei o local e o volume tranquilo ali. E deu para brincar. O que acontece muitas vezes, infelizmente, nas formações que a gente vê... Joe, eu percebi que com música não rola. Então, eu desisti de fazer atividade com música. Não. Dá um pouco de trabalho? Dá. Vai acertar sempre? Não. Vai ser aquele caso. Tirou, né, da mão dele. Tal. Às vezes, você colocou lá, não achou, desregulou ele, e para ele regular de novo, demora demais. Trabalhoso. Mas tem essa sensibilidade de ir tentando. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui. E vai achar. Aí, por exemplo, a gente, voz, né, principalmente educação infantil. Muitas vezes, só professoras. O único homem, professor de educação física, muitas vezes. Chega lá, você grita, fala alto, tal. Opa, tá do lado. Às vezes ele vai desregular por conta disso. Não vai querer nem chegar perto de você, porque ele já sabe que a sua voz incomoda. E não é você que está incomodando, é a voz. Então, estratégia, dica, que isso eu faço direto na prática. Observa aonde esse aluno está. Se ele está desse lado, eu dou o comando do outro lado. Eu sempre tento me afastar dele para poder não diminuir muito a voz. Às vezes vai ser preciso diminuir, lógico. Mas muitas vezes até na empolgação ali da aula, na rotina, na questão do costume, eu já percebo, opa, ele gosta. E geralmente ele sempre vai gostar de um cantinho ali, ele gosta.
você já começa a entender o seu aluno. Aí Sim. você vai pro lado e dá o comando e aí consegue. Às vezes vai ter que usar o abafador mesmo, não tem jeito. Tá? Então, outra coisa que as escolas às vezes não têm esse entendimento. Né? O abafadorzinho ali, tá tranquilo, tira um pouquinho, coloca também. E aí é o conhecimento. Acho que é o conhecimento E do às aluno. vezes começar, porque em grupos que você já conhece, você já sabe já sabe. o fino, né? Isso. Mas às vezes, você começou a dar aula hoje numa turma que você não conhece. Então, na minha concepção, evita colocar música Exato, alta, perfeito. evita ir com perfume, Perfeito. evita usar apito, estabeleça uma rotina de aula, apresente. Então, assim, tem alguns pontos que eu falo, mas é só pensar, um pouco. duas coisinhas a mais, né? Já é. E a rotina da criança? Nossa. Eu vejo que talvez a rotina seja um dos pontos fundamentais para a gente conversar. Perfeito. Porque estabelecendo a rotina, a gente ajuda a família em casa, a gente ajuda essa criança, a gente ajuda na escola. Então, o que a gente pode falar de rotina? Como que é isso? Então, se a gente for analisar ao pé da letra, né, eu sempre costumo pensar nisso. Hoje é difícil ter rotina, né? Sim. Por conta da correria, né? Tudo para ontem. Então, com a criança na condição de TEA, precisa ser muito certinha essa rotina. Porque elas seguem as rotinas, né? Seja em casa, hora para isso, hora para aquilo. Às vezes, por conta da comunicação, coloca o visual, que eles são muito visuais. Então, escreve, não apenas escreve, mas colocar a imagem, Então, vamos lá. tá? A rotina apresentada. Apresentado, tem que apresentar. Olha, a gente vai acordar sempre às 8 da manhã. Isso. A gente vai ter 30 minutos para se arrumar. Isso, Vamos tomar um café, vamos sair às 9. isso. Beleza. Perfeito. Se eu acordar atrasado, Dependendo, depende muito. sim, Mas dependendo de uma criança que necessita muito disso, quer ver só desregula. um exemplo prático, tá? Jogo beach tênis, torneio de beach tênis. Num dos torneios, um dos meus parceiros, suporte 1, não dormiu bem e não tomou o café da manhã que ele tomava normalmente antes dos torneios. A gente fez um bom torneio, mas com muito sofrimento durante, porque aí passou mal, sol e tal. E aí a gente já identificou a rotina dele pré-torneio. Então aí para os próximos torneios a gente ajustou Ajusta e isso. foi. Então a rotina, eu acho que me parece que é algo simples de falar, de se organizar e muito importante, né? Sim, isso é O essencial. que mais? E aí vai pra escola. Para a escola. Pra escola. Escola, cara, assim, educação infantil. Sempre tem a rotina no quadro. E uma coisa que nas escolas que eu trabalho acabou mudando, e que bom que mudou, que tava lá, a plaquinha da educação física. Tava a turma da Mônica. Eu falei, gente, muda isso. Eu só tô uma vez na semana na escola, porque na educação lá em Bragança Paulista, a aula de educação física no infantil é uma vez na semana. A criança só me vê uma vez, vai olhar na rotina e tá a turminha da Mônica. E as crianças autistas, elas são muito literais. Ela não vai brincar com a turma da Mônica, seria bem legal vir com a Mônica, a Magali, o Cascão, o Cebolinha brincar. Mas quem vai brincar com ela é o Pro Joe. Então, no local da educação física, lá tá lá, educação física embaixo, mas tá a foto do Pro Joe. Perfeito. Então, naquele momento, a Pro da sala vai sair, quem vai entrar é o Pro Joe da educação física. Ele tá lá. Pra vocês terem uma noção, não é um personagem. Tem nome, imagem, foto. e é isso aí. Legal. E, Legal, e boa muitas ideia. vezes, na escola, se a escola tiver, por exemplo, um uniforme, o professor tira com o uniforme. Que ele vai olhar e vai falar, cara, é a camisa... Parece coisas bobas, mas que faz uma diferença enorme São pro detalhes entendimento. importantíssimos. Isso, pro entendimento dessa criança. Então eu tô lá. Pra você ter uma noção, eles muitas vezes já sabem, agora é a aula do Pro Joe. Eles seguram a plaquinha. E olha pra porta,
pro Joe, vem dar um abraço. Porque ele sabe, tá criando um relacionamento. Tá criando uma conexão, uma intimidade. E aí, tem rotina também pra gente ir pra quadra. Seja fila, seja alguma coisa, mas se tem um autista na sala, então não vamos mudar o jeito de sair da sala. Se é com a filinha, vamos com a filinha. Beleza. Chegou lá na quadra, isso é a minha rotina que eu faço do infantil ao ensino médio. Chegou na quadra, no meio da quadra lá, o círculo, né? O da quadra, círculo, o círculo central. central. Eles vão pro círculo central fazer a roda. Todos. Eu sento com eles, dou lá o bom dia, o boa tarde, explico a atividade como é, demonstro com alguma dúvida, não, brincar. Brincar, brincar, e brincar, e brincar. 5 minutinhos, 3 minutinhos depois para terminar a aula, opa, rodinha de novo. Eles já sabem onde é a rodinha. Então eu trabalho com o Maternal 1, com 1 ano e pouquinho também, desde essa idade, eu faço a mesma rotina com eles. E posso dizer uma coisa? A rotina é importante para todos. Para todos. Para todos. Sim. Pra todos. Se nós olharmos a forma do acolhimento, Uhum. a forma de começar a aula, a forma da aula, é importante para todos. Pra todos. Então É demais. o para todos eu gosto. Para todos, exatamente. E foi aquilo que eu falei no início, né? Comecei a estudar, ver alguns detalhes que pode encaixar com a criança com autismo, mas encaixa para qualquer criança. Para qualquer criança. Qualquer criança. E é essencial para todos. E aí ficou fácil. Isso. Ficou muito tranquilo da aula, porque eu falo, cara, você tá. Não é para autista, é para meus alunos. É para todos. Para todos. É para todos. Então, isso que é o maravilhoso, né? E aí eu lembrei da questão do hiperfoco. Ano passado, estava numa escola rural lá em Bragança, na prefeitura, e aí estava dando aula. Tem um menino que não era laudado ainda, estava nessa questão para ser laudado. E ele, nível, acredito, terminou o ano, não sei como saiu o laudo dele, e aí eu saí da escola também. E aí, na minha visão, seria ali o 2 de suporte, Tá. né? Nível 2 de suporte. Falava quando queria, tinha umas dificuldades motoras muito. E aí eu fui na quadra, mas vinha numa boa com a gente, brincando e tal. E aí entrei na quadra, tava separando os materiais e... pode brincar com a bola um pouquinho? Pode. E os amigos brincando lá com ele. E do nada, começou uma vozinha lá, gol, falta, pênalti. Frases curtas, mas sabendo do entendimento que estava acontecendo. E eu olhei e falei, gente, será que é ele mesmo? Aí fiquei olhando, aí daqui a pouco ele falou, impedimento. Aí eu falei, cara, Opa. esse moleque fala impedimento, ele tem hiperfoco nisso. Mudei a aula na hora, peguei meu apito e ele falou, impedimento não foi gol, cartão amarelo. Aí eu falei, ele quer ser juiz, cara, peraí. Você quer apito, você quer ser juiz? Aí ele, pi, com a boca. Aí eu falei, cara, é o hiperfoco dele. Vem. Vem. Mudei a aula na hora, não era futebol na aula, mas foi futebol. E eu falei, gente, vai ser futebol e quem tá liderando hoje é o Arthur aqui. Pá! Cara, a aula fluiu. E ele foi o centro da atenção da Claro. aula, cara. E aí, pi e tal, e outra coisa, eu não sabia nem apitar. Não conseguia, colocava aqui, só que saía só o gritinho dele, pi. Aí das outras aulas eu fui ensinando, aí ele terminou o ano apitando. Comprei um apito pra ele, tal. Então, agora o problema foi que toda aula queria só apitar, Sim, só apitar. Vai apitar, vai ficar do meu lado apitando. E participando da aula. Então, naquele momento, aquele menino que muitas vezes era o escanteado da turma, foi o centro. E aí eu cheguei depois na direção e falei, eu não sei se é o hiperfoco dele, mas pode ser. Por que não pega a questão da alfabetização com a questão do futebol? Sim. Porque ele sabia tudo. Sim. Ele sabia as cores do Flamengo, sabia as cores do Corinthians, Bandeiras, bandeira. hinos. Pega isso e coloca. Olha o quanto de recurso, né, Recursos, que eu tenho. cara. Pegou o hiperfoco dele e aí a direção falou, Joe, caramba, cara, eu nunca imaginei nisso. Aí eu falei, então vamos aproveitar isso. E aí
a partir daquele dia, as professoras foram trazendo isso e o desenvolvimento dele na escola, na questão da alfabetização, deu um avanço Deu um muito passo. grande. Pelo um simples hiperfoco, porque em casa o moleque assistia futebol ligado. O tempo todo. O tempo, e ele sabia. Quando ele falou impedimento, eu falei, cara, Acabou. tem gente. A gente adulto muitas A vezes não gente entende não o que é sabe o que é impedimento, impedimento. sabe? Então, é uma coisa que eu falei, por isso que é importante o conhecimento do aluno. Sim. Por isso que é importante isso, né? E perceber uma coisa dessa legal que quebra a ideia lá da sensibilidade sonora. Exato. Ele gosta de apitar. Ele gosta de apitar. Eu tenho um aluno do Sport 2 que eu não uso apito todos os dias. Aham. Mas quando é a aula dele, eu coloco o apito e deixo exposto. Porque ele só participa da aula depois Com que apoio. ele vem, Aí. pega o apito, apita 2, 3 vezes, aí ele vai participar. E se eu sumir com o apito, ele para. E isso que Toda hora ele traz a dificuldade de trabalhar com o TEA, né? Porque cada um é diferente, né? Então, por exemplo, cara, na mesma escola, na mesma sala, às vezes, uma estratégia com um não dá certo com o outro. Então você tem que se virar. Então, isso. É a dificuldade, mas é a beleza do professor de Maravilhoso. encontrar essa sintonia. Maravilhoso. E aí, quando eu conheci o Joe, eu falava pra ele assim, cara, você tem muitas crianças pra ajudar, muitas famílias, né? Meninos, o tempo voa. Passa rápido. Demais. Voa, Muito né? bom, muito bom. Alguma coisa específica do TEA que a gente não abordou? Não, acredito que Rotina, rotina, a essência da educação Da- física, das tarefas em grupo, arte, cultura, esportes, né? O quão é importante para nós. O acolhimento, o acolhimento, acolhimento, o acolhimento, a atenção. O acolhimento é fundamental. olhar atento. E uma coisa para professores, né? Sim. Eu acho que eu sempre que tenho a oportunidade de falar, seja nas lives, seja nas informações, eu sempre costumo deixar esse recado porque partiu de mim, né? Então é uma coisa minha mesmo, que é a capacitação, né? A capacitação é o primeiro passo para a inclusão. Não adianta a gente querer incluir nossos alunos se a gente não se capacita. E aí vou citar mais uma vez uma frase que eu nunca mais vou esquecer do Luizão aqui, em um Fala Educador, que a gente estava participando e falando sobre isso, e ele falando que capacitação é atitude. E é atitude nossa, enquanto professor. Então vocês, professores e educadores brilhantes aí que acompanham a BJ, o que eu quero falar para vocês é que a capacitação é atitude, né? Pegando a frase do Luiz, e parte da gente. Muitas vezes a gente espera da escola, do órgão, seja particular, estadual, municipal, mas muitas vezes vai ter que ser tirado do nosso bolso mesmo. E essa capacitação faz toda a diferença. E depois que você faz essa capacitação, você começa a entender e olhar os alunos com o outro olho. E você começa a identificar os pequenos detalhes. O caminhar junto A ali. sintonia fina E aí vai. lindo. É lindo. E isso é o conhecimento do aluno. Tem conhecimentos que o aluno vai mostrar para você que não tem livro nenhum. Não tem curso nenhum. É a sua sensibilidade. É o seu acolhimento ali. Então, essa capacitação ela é importante e tem que partir da gente mesmo. É. Muitas vezes vai ter que tirar do bolso mesmo, não tem jeito. Vai ter que sentar na cadeira e estudar, vai. Não tem o que fazer. E eu vou além da parte romântica, né? De ajudar o próximo, Sim. como missão de educar. Mas é um mercado de trabalho. Exatamente. É um nicho. Perfeito. É um mercado Perfeito. pedindo ajuda, pedindo profissionais qualificados. O lado romântico é a missão minha de educar. Sim. Tá tudo certo. É a missão minha como padrinho, como pai, como vizinho. Tá tudo certo. Mas enquanto mercado de trabalho, também é fundamental. Muito. Portas abertas. Sim. E cada vez mais a gente vai falar da inclusão, mas também a gente fala o para todos é fundamental. Para todos. E aquela questão, né, a gente precisa entender que na escola nós temos que olhar para todos mesmo, né? Sim. Infelizmente não é olhar o aluno com TEA, é o coitadinho lá. Não, peraí. Tem muita coisa que a gente vai aprender com eles
cara, que eles vão colocar os outros alunos no bolso, Sim. né? E a gente tem que entender isso, né? E eu sempre falo para as novas gerações aí, os estudantes que estão começando e também para os mais antigos como a gente que já está na sala de aula há bastante tempo, às vezes você não precisa ser um especialista no TEA, mas você tem que conhecer. Sim. Tem que conhecer, Tem que tem que conhecer. Isso. Tem que conhecer, gente. Se você for especialista, maravilhoso, né? Mas tem que conhecer o beabá ali. Porque você conhecendo esse beabá já te dá uma segurança muito grande. Porque quando a gente conhece um pouco, opa, já estou meio seguro aqui. Lembrando lá do meu começo. Cheguei na sala, na aula, falei, cara, estou totalmente perdido. Pra onde eu vou? Para onde eu vou? Isso. Comecei a entender um pouquinho, opa, dá certo. E vai dando certo, vai dando certo. Então, é como você falou, Paçoca, é a questão do nosso trabalho, Fundamental. né? É a questão profissional mesmo. Claro. E eu acredito que os números estão aí, né? 1 a cada 36. 1 a cada 36. Então, se nós professores não pensamos nisso, tem que começar a pensar. Tem que começar a pensar. Porque você vai encontrar alunos na condição de autista dentro da sala de aula. Joe, E que a gente vai. precisa incluir. Incluir. E se eu olho Incluir. ele, né, como coitadinho, É, como o pastor não, falou, esquece. eu estou segmentando. Então eu não estou Exatamente. fazendo o trabalho. Exatamente. Ah, mas eu faço um trabalho específico para ele, isso é inclusão. Não, não é. Não é. Traz ele para Traz você. pra- Traz ele exatamente. com o grupo. Tenha todo mundo junto. né? Exatamente. Perfeito. Luizão, como que as pessoas te procuram na internet? Bom, vamos lá. Luiz Veneziani, né, lá no Instagram, mas também no brincadeiras.e.jogos. Estamos Estamos sempre lá. juntos e me acham fácil. Aí. Joe, obrigado. Eu que agradeço, gente. Gratidão. Sempre bom te ouvir. Ah, que bom. Sereno, Fico feliz. ponderado, educado, gentil. Olha Ah, que quantas E eu coisas preciso boas. agradecer a referência. Ah, Fiquei sempre. feliz demais. Caramba, que moral. Joe, como que as pessoas te buscam novamente? Então, minha rede social no Instagram lá, @projoe. Joe, J-H-O-W. Né? Não poderia ser simples, né? Joey, né? Também não, dá, né? Não, Tem não, que ser não, Joe. não, não. Então, @projoe. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link. Acesse, siga o Joe, Luizão, Brincadeiras Mas de Jogos. peraí, e você? Como Eu te vou, Pô, é acha? verdade. Brincadeiras de Jogos e Thiago Passol. Ah, então Ah, tudo agora bem. sim. Pessoal, obrigado. Mais um episódio entregue. Você que chegou até aqui, não esqueça, deixa o seu comentário, faça a sua inscrição, seja bem-vindo. Somos 1 milhão de seguidores nos canais da Brincadeiras de Jogos. E até o próximo episódio. Curte e compartilha. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Aê!